Graças a Deus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida em 2017. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, os obreiros podem alternar, tá? De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, diga comigo, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. 2 Reis 13, 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: diga comigo, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. São dois homens distintos, duas situações distintas e a mesma expressão para ambos. E agora nós vamos chegar a esse ponto. Quando Eliseu estava junto com o grande homem de Deus, o grande profeta do Senhor chamado Elias, que para quem talvez não saiba, nunca tinha ouvido falar sobre isso, Elias não viu a morte, Elias não morreu, Elias foi transladado, ele foi arrebatado. E quando isso aconteceu, Eliseu estava junto, né? Porque na verdade ele, na oportunidade de fazer um pedido, ele fez o pedido, né? Eu quero a unção dobrada do Espírito que está em você. Ele disse: dura coisa que você pediu, mas foi mais ou menos assim: se você estiver no lugar certo, na hora certa, assim será. E ele estava. E quando isso aconteceu, quando o Senhor, ele arrebatou Elias, e arrebatou dessa maneira que você viu, era como carros e cavaleiros de fogo, e ele subiu como se fosse um redemoinho, ele fez essa declaração: meu pai, tu és como o carro e cavaleiros de Israel. Na verdade, essa declaração, ela é muito forte, ela é muito poderosa, porque essas palavras, e que depois na vida de Eliseu, aqui ó, ora Eliseu, quando aconteceu em relação a Eliseu, agora quem está fazendo essa declaração era o rei de Israel. Esses homens, a unção, o poder que havia na vida deles, era tão forte como o exército de Israel, ou era mais forte do que todo o exército de Israel. Eram homens que haviam um revestimento, uma unção, um poder extraordinário. Eram homens que, como a exemplo de Elias, como Eliseu, eram homens que clamava, fogo do céu descia. Eram homens que à vista de todos era mais poderoso, mais forte do que o próprio exército de Israel. Amém? E isso não é de graça. Quanta pressão, e como reagimos às pressões? Porque quando nós vamos à história deles, quando a maior parte dos profetas de Israel desfaleceram, Elias estava firme. Quando muitos temeram, Elias estava firme.
estava na fé, confiando em Deus, nos momentos mais difíceis, confiando em Deus. Então, que declaração: tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Volta anterior, por favor. Meu pai, quando viu isso ele gritou: meu pai, diga comigo, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Amém, pessoal? É importante fazer uma pergunta: como você é visto? E como você quer ser visto? Há declarações importantes por aí. A história mostra declarações importantes acerca de alguns homens que temem mais a oração de um homem de Deus do que um exército. Porque a oração de um homem de Deus, ela é mais poderosa do que um exército. Mas como nós reagimos às pressões determina quanto poder nós teremos. Como nós reagimos às pressões que somos submetidos determinará quanto poder nós receberemos. Quanto poder vai haver sobre nós? Pode passar? Atos 12:1. Então, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado, diga comigo, por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. 4 escoltas de 4 soldados. 4 vezes 4. Para prender um homem de Deus, né? Você vê que não era nem um bandido, um marginal, mas Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas, diga comigo, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, olha ali, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montava guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas, diga comigo, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Espera aí que eu não concluí a leitura. Pedro injustamente foi preso, Pedro foi lançado no cárcere, preso com algemas, 16 guardas cuidando continuamente, como se fosse um grande bandido, um grande marginal. E no dia anterior ao seu julgamento,
No dia anterior ao seu julgamento, Pedro estava dormindo profundamente. Que sono é esse? Dormindo profundamente. Será que existia uma confiança em Deus? Será que existia uma segurança em Deus? Todos estavam orando, a igreja estava orando por ele. O quanto é importante, né? O quanto é importante. Você viu que ele estava na prisão, mas a igreja, aqueles que eram com ele, estavam em oração juntamente. E no dia anterior ao seu julgamento, um anjo entrou na prisão. Um anjo fez com que as algemas caíssem. O anjo acordou, vista-se, calce as suas sandálias, saiu caminhando com ele. As celas se abriram, as portas se abriram. Diga comigo, as portas se abriram. Ele passou e o anjo foi caminhando, passando pelos guardas, passando por todos. E aquilo tudo parecia como se fosse um sonho, parecia como se fosse uma visão. Mas havia pessoas orando, e o próprio Pedro, aquela confiança, aquela segurança, que tudo estava sob o controle de Deus. A reação foi boa. E quando há uma reação, uma boa reação em meio às pressões, pressão gera poder. Diga comigo, pressão gera poder. Quanto mais pressão, mais poder. Pressão, o poder que há em você jamais será superior à pressão que você suporta. É aquela velha frase: se você não está suportando essa medida, como pode ir para uma medida superior? Se você não aguenta a pressão dessa medida, como é que você vai para uma pressão superior? Ou para um poder, porque o poder a gente não quer a pressão. É verdade ou não é? Como você reage a cada situação? Como você reage? Você reage mal ou você reage bem? As pressões faz você depender ainda mais de Deus ou elas te abalam? Porque o resultado, ele é de acordo com a sua reação. Há situações que não é para destruição, é para algo superior. E olha o poder da oração. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo. Diga comigo, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu, o que está escrito? Esperava, mas não é o que aconteceu. Esperava. Na vida de um homem de Deus, todas as previsões negativas são contrariadas. Amém? Na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todas as previsões negativas são totalmente contrariadas. Amém? Então vamos lá. Atos 12:12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente, diga comigo, muita gente se havia reunido e estava orando. Diga comigo, estava orando. Estava orando. Enquanto estava orando, é o que está acontecendo. O mover, o sobrenatural de Deus é o que acontece. E aí
Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Engraçado, né? Estava orando, meu Deus, estava orando para Pedro ter o livramento, estava orando, às vezes nem a pessoa acredita, né? A pessoa se assusta com aquilo que... Às vezes a pessoa, ela não ora, e quando ora, ela mesma não acredita nas coisas que estão acontecendo. Poxa vida, não é para isso que você estava orando, não é para isso. É mais ou menos assim, você já prestou atenção? Eu atendo este mais, é uma coisa que eu oriento para que isso é errado, é completamente errado. Você vê que às vezes as pessoas... Nós estamos orando para Deus abençoar, orando para Deus prosperar, abrir portas, para Deus restaurar, para acontecer coisas boas. E quando começa a acontecer coisas boas, nem a pessoa acredita, ela já fica com medo. Ela fala assim: eu estou até com medo de tanta coisa boa que está acontecendo. Medo do quê? O que está certo? É isso? Ou o que acontecia de errado? Tanta coisa errada que acontecia, não é isso que estava errado? Sim ou não? Nós não estamos orando para isso? Quando nós plantamos assim, é assim que nós colhemos? Quando nós plantamos em oração, quando nós plantamos na fé, é bênçãos que nós colhemos. E quando chegam situações, lutas, as lutas é para aumentar o poder na minha vida, é para aumentar o poder, porque quanto poder você quer? Quanto poder? Está lá, nós falávamos na quarta-feira, né? Vem Paulo, sofre 3 naufrágios, leva 195 chibatadas, depois, após sofrer um naufrágio, chega, vai fazer uma fogueira para se aquecer da fogueira. Hora que pega os gravetos e vai lançar na fogueira, tinha uma cobra lá no meio, pica nas suas mãos, morde na sua mão, pica na sua mão. Ele pega, dá um chacoalho, joga a cobra e segue em frente. Todo mundo esperava ver a sua morte. Começaram a olhar para ele e dizer assim: vai inchar, daqui a pouco vai cair. Ele vai inchar, daqui a pouco vai cair. Começaram a olhar, esse homem é assassino, acaba de sofrer um naufrágio e agora é picado por uma cobra, tem algo errado na vida dele. Então começaram a esperar ele inchar e depois cair. Ele não inchou e nem caiu, seguiu em frente. Aí de assassino virou um Deus. Ah não, ele é um Deus. Ele é um Deus, não é normal isso que acontece com ele. Você vê que tudo na vida da gente é resultado, né? É ou não é? Tudo na vida da gente é resultado. Primeiro ele era assassino, agora já é um Deus. Mas por que essas reações? Por que essa reação? Poder que estava dentro. Poder, porque cada pressão, peraí, eu não morri no naufrágio, não morri no outro. Cobra me picou, não morri. Tantas situações aconteceram, não morri. Ah, meu filho. Poder. Amém? Tentaram me prender, me deram 195 chibatadas. Eu não morri. Uma cobrinha dessa vai me picar? Uma cobrinha dessa vai me matar? Amém? Perguntei essa semana se tem alguma cobra querendo te picar, cair na risada, né? Tem alguma víbora querendo te picar por aí, cair na risada. Eu falei: ixi, isso é ruim, hein? Isso é ruim porque geralmente a primeira coisa que pensaram: minha sogra, bispo, está querendo me morder. Não, minha sogra é uma bênção, né? Sempre vem a primeira coisa: não, é uma vizinha que eu tenho lá, bispo, ou é uma víbora, está direto querendo me picar. Estou brincando, mas nós estamos falando de coisa mais séria, de coisas maiores. O diabo, por exemplo, a Bíblia refere ao diabo como uma cobra, mas não tem poder. Amém? Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e os viram, ficaram perplexos. Poxa vida, mas é para isso que estava orando. Mas ele,
fazendo-lhes sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Observe aí. Foi preso? Foi. Acorrentado? Foi. Foi submetido a uma situação terrível? Foi. Mas como? O que aconteceu? Como foi a atuação de Deus? Como foi a sua reação? Como Pedro reagiu? Com confiança, com fé? Como aqueles que estavam juntos agiram? Com confiança, com fé? Ou com incredulidade? Ou com famoso por que Deus permitiu isso? Por que essa situação? Mas por que nós estávamos buscando? Nós éramos fiéis? Por que? Não. Você vê que ele estava, antes do seu julgamento, dormindo um sono profundo. Profundo. Tanto é que ele foi liberto daquela prisão e ainda parecia ser um sonho, parecia ser uma visão. Ele só se deu conta que era real posteriormente, a hora que ele realmente caiu em si, estava na rua, estava livre. Amém, pessoal? Volto. A pressão te faz parar ou a pressão faz com que a locomotiva da sua vida siga com muita força? A pressão te faz parar ou faz com que a embarcação da sua vida vá com muita força? Quanto mais pressão, mais força e poder. Essa resposta determina aonde você vai chegar e quanto poder você receberá. A pressão te faz intensificar, te faz buscar ainda mais, ou a pressão te faz desistir, parar, retroceder? Porque quanto mais você almeja poder, então mais preparado para a pressão você deve estar. Quanto mais poder você almeja, poder de Deus na tua vida, poder para romper, poder para vencer, poder para ir além, mais pressão você tem que suportar. O poder está ligado à pressão na sua vida. Eu falava sobre uma coisa nessa sexta-feira, que eu quero fazer uma advertência. Quero fazer uma advertência muito séria. A Bíblia fala dos sinais que acompanharão aos que crerem. Os sinais que acompanharão aos que crerem. Então, os sinais que acompanham aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Mas que demônios são esses, bispo? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele atua das mais diversas formas. Na Bíblia existe o espírito de enfermidade. Na Bíblia existe o espírito de miséria. Na Bíblia existe o espírito que entra num lugar, numa região e devasta, destrói, das mais diversas formas. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, a língua está tomada de veneno mortal, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas quem faz isso? Quem crê? Porque muitas pessoas estão acostumadas, muitas pessoas, por que não oram por determinadas situações? Por que está vendo que uma série de coisas não estão corretas, uma série de coisas não estão normais, uma série de coisas não é normal o que vem acontecendo numa determinada área da vida, mas não faz absolutamente nada para mudar, porque não crê. Por que não se levanta em oração? Por que se não levanta para repreender, combater
esse mal, expulsar esse mal, porque não crê. Desculpa a sinceridade, não se ofenda comigo não. Porque não crê, porque se cresce, estava orando, se cresce, estava se levantando com muita força contra essa situação, porque estes sinais seguirão aos que crerem, e eu deveria dizer: Senhor, eu creio, e eu não vou aceitar. O Senhor disse: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, então quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O Senhor mesmo disse que se um filho pedir pedra, se um filho pedir pão, o Senhor não vai dar pedra, se um filho pedir peixe, o Senhor não vai dar cobra. Então eu não aceito o que está chegando na minha vida, porque o Senhor é pai, e se eu sou pai, e eu sei o que eu quero dar para os meus filhos, quanto mais o Senhor. Mas por que muitos não lutam? Porque não crê. Desculpa, essa é a realidade. Estão vivendo algo como se fosse natural, não pega para tratar aquele algo, não aceita essa situação, não é o que eu vejo na palavra, não é o que Deus tem para mim, não é, e eu creio, por isso eu vou lutar, eu creio, por isso essa situação não vai permanecer assim, eu creio, mas eu não vou viver acorrentado, eu creio, mas não vou viver preso, eu creio em nome de Jesus. Por que isso está acontecendo comigo? Para aumentar o poder na tua vida. Mas como você está agindo? Pressão, poder. Quanto mais pressão, mais poder. A pressão aumenta a força e o poder na sua vida, ou a pressão faz a sua vida andar, ou a pressão faz a sua vida parar? Porque muitos na pressão param, muitos na pressão retrocedem, muitos na pressão voltam para trás, muitos na pressão perdem a fé, quando na pressão era para botar mais força, na pressão era para buscar ainda mais, na pressão era para orar ainda mais. Atos 16:16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, está vendo como é que é? Sempre em oração, né? Sempre em oração, sempre em oração. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, diga comigo, pelo qual predizia o futuro. Um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. E continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito deixou. Uma observação muito importante que eu quero fazer: era um espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da adivinhação, porém falando a verdade. Mas era o espírito de adivinhação, não de revelação, a revelação de Deus, espírito de adivinhação. Esse espírito está dentro de muitas igrejas evangélicas, viu? Está dentro de muitas igrejas evangélicas. Um espírito da mentira, o espírito da adivinhação, um espírito que não é de Deus, está aqui, revelava a verdade, mas pelo espírito da mentira. Tanto é que Paulo, em nome do Senhor Jesus, sai dela. Repreendeu aquele espírito, que era o espírito da mentira, do engano, porém acerca dele estava falando a verdade. De vez em quando tem pessoas totalmente iludidas: nossa, falou tudo a meu respeito. Fala mesmo, pode ver que não se cumpre também, só desgraça. Tudo que é para luta vem, tudo que é para luta, a tempestade, o furacão, a água suja, enfim, tudo que é para luta vem, mas o que é para bênção não se cumpre. Cuidado, porque é o mesmo espírito.
espírito da mentira, espírito da adivinhação, e muitos têm essa necessidade de saber do futuro. Para com isso. Futuro, a gente tem a boa atitude, né? Seguimos a luz da palavra, fazendo um bom plantio para fazer uma boa colheita. O futuro está revelado na Bíblia. Está revelado na Bíblia. Tudo que um homem semear, isso ele vai colher. Na fidelidade, na fé, na obediência, buscando o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito da força, o Espírito do conselho, o Espírito do temor do Senhor. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, diga comigo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam, o que fazendo? Ah, que coisa linda, né? Poxa, o que nós fizemos de errado? O que nós fizemos de errado? O que nós fizemos para merecer isso? Somos presos injustamente, fomos chicoteados, espancados, humilhados em praça pública. Fomos, o que nós fizemos? Mas por volta da meia-noite, diga comigo, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Esse cara é doido, não é? Esse cara, a surra fez com que eles perdessem o bom senso, o juízo. Não, isso é poder. Isso é poder que estava dentro deles. Isso é fé que estava dentro deles. E aí, vamos lá. De repente, houve, diga comigo, um terremoto tão violento que os alicerces daquela prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Por quê? Como reagiram? Qual foi a atitude? Perderam a força para orar? Perderam a força para buscar? Perderam a força para louvar a Deus? Ou naquela situação terrível, após ser presos injustamente, espancados injustamente, mas estavam orando e louvando a Deus, perto da meia-noite, orando, cantando e louvando a Deus. De repente, amém, pessoal? Talvez, bispo, eu estou preso numa situação e eu não consigo sair dela, eu estou acorrentado, não saio do lugar. Bispo, é humilhação em cima de humilhação, é vergonha em cima de vergonha. Mas o que você tem feito? Qual é a reação? Tem intensificado? Orado ainda mais? Clamado ainda mais? Perdeu a capacidade de louvar a Deus? Ou agora que você está louvando? Porque isso é bom testemunho. Isso é bom testemunho. No que nós nos prendemos? Nós nos prendemos nos açoites? Nós nos prendemos na prisão? Ou nos prendemos numa coisa tão gloriosa como essa? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Passei pela situação, passei.
Eu passei, não estou, eu passei pela situação. Olha o que Deus fez. Porque todo mundo quer um grande testemunho, né? Todo mundo quer ter um grande testemunho. Eu estava naquela situação, mas de repente o poder de Deus veio, houve um terremoto naquele lugar e Deus fez um rebuliço, Mas como temos reagido? Como? Na medida de pressão que você tem sido submetido, qual tem sido a sua atitude? Pressão igual a poder. Diga comigo, pressão igual a poder. Ou pressão. Quanto de poder você quer? Está ligado quanto de pressão você suporta? E não é pressão para os problemas, simplesmente para aquilo que você... Porque muitas pessoas estão vivendo coisas lá fora e não saem da situação. Não sai da situação. Por quê? Porque não tem reagido como deveria reagir. Não tem buscado como deveria buscar. Não tem orado como deveria orar. Não tem transformado essa pressão em poder. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Diga comigo, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos. O que está escrito? Gente, no literal, muitos não chegam a esse ponto, mas espiritualmente sim. São situações que é a mesma coisa. Pessoas que estão acorrentadas que não saem do lugar, pessoas que estão presas não saem do lugar. Tem pessoas que todas as portas estão fechadas, não saem do lugar. E é para ser assim? Eu não acredito. Quanto mais força nós colocarmos, quanto mais nós buscarmos, quanto mais na situação de pressão, quanto mais força eu coloco, mais força, mais poder, porque na minha vida pressão é igual a força e poder. Na minha vida, a minha vida será como uma grande locomotiva. Quanto mais pressão, mais força eu tenho para ir além. E grave uma coisa: é importante a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, não bispo, mas eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa para frente bispo, ixi, eu não tenho preguiça. Sim, espiritualmente, tudo que nós estamos falando aqui é espiritual. Espiritualmente, quanta força você tem tido para orar? Quanta força você tem tido para buscar Deus? Quanta força você tem tido para buscar direção? Quanta força você tem tido na situação que você tem submetido? Como você tem reagido a cada situação? Reagido bem ou reagido mal? Parado ou botado mais força? Intensificado ou retrocedido? Eu quero dizer uma coisa bem clara para alguns, tá? A medida que te trouxe aqui, a fé que te trouxe aqui, o plantio que te trouxe aqui, pode ser não ser o suficiente para te levar além. Isso falando para aqueles que já tiveram muito melhor e hoje já estão muito aquém. A vida é essa. Às vezes a gente quer ir além, quando na verdade o que nós estamos fazendo agora, a medida de força, a medida de fé, a medida de oração, não é capaz nem de manter, quanto mais avançar. Amém, pessoal? Amém. É sério o que eu estou te falando. É sério. Talvez a medida não está sendo suficiente nem para manter, quanto mais ir além. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar. Disse, estou morto agora, é melhor eu me matar do que eu ficar vivo. Porque como é que eu vou explicar isso? Como é que esses caras saíram daqui? Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores,
Diga comigo: senhores, que devo fazer para ser salvo? Que coisa linda, né? O bom testemunho deles, o bom testemunho, a boa atitude, está lá louvando, e viram que aquilo não mudou, não foi por força do acaso, aquilo mudou por força do sobrenatural, porque quando estavam lá presos, perto da meia-noite, ao invés de estar chorando, ao invés de estar se lamentando, choramingando as feridas, né? Ao invés de estar naquela situação, estava louvando, orando, cantando hinos ao Senhor, e de repente, naquela boa atitude, um terremoto sobrenatural acontece ali, as algemas são arrebentadas, as portas são abertas, o carcereiro desesperado: é melhor eu me matar, porque e agora? Opa, não faça isso, tira a tua vida não, nós estamos aqui, não fugimos não, nós não fugimos não. Então levou-os para fora. Diga comigo: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque depois de tudo que eu vi, eu quero o Deus de vocês. Depois de tudo que eu vi, eu também quero servir esse Deus. Depois de tudo que eu vi aqui, eu também quero o Deus de vocês. Foi um bom testemunho? Sim ou não? As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando, observando. E as nossas boas atitudes, as nossas atitudes de fé, o nosso bom testemunho na pressão, o nosso bom testemunho na pressão, faz com que outros também queiram o nosso Deus, queira servir ao teu Deus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Que coisa maravilhosa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Amém? Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Como chama isso? Como é que um homem age dessa forma? Não fez isso com a gente? Vem agora eles vêm nos libertar. Viu? Não vai ser assim não. Porque nos espancaram injustamente, sem processo formal, não havia razão para fazer isso e fizeram. Agora, se eles querem se livrar, vai fazer ocultamento? Vai não. Pode vir aqui. E eles vão fazer isso. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar, diga comigo, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Viveram situações, passaram situações, passaram. Mas o bom testemunho está aí. O poder sobrenatural de Deus foi derramado. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto de poder você quer? Poder de Deus dentro de você.
poder de Deus para a tua vida, porque essa fé você precisa para tudo na sua vida. Essa fé que nós estamos vendo, você precisa para tudo e todas as áreas, porque você vai ser injustiçado, você vai ser açoitado injustamente, preso a uma situação, acorrentado que não sai do lugar. Como você vai reagir? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus? Por quê? Ai meu Deus, ai Senhor, eu sou teu servo. Eles não poderiam ter falado isso? Mas não perder a capacidade de honrar, de louvar, de orar. E quanto mais opressora era a situação, mais força eles colocavam. Quanto mais opressora, mais força. Passa. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos. Diga comigo, e os encorajaram, então partiram. Filipenses 1,12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. Você está vendo a maturidade? Você vê aqui ainda fortalecendo as pessoas, que a prisão que parecia ser um escândalo, toda aquela situação que parecia um escândalo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como é que vão olhar para mim? Minha família está me olhando, minha família está vendo, todo mundo está vendo a minha situação. Sim, mas é a sua boa atitude que dá o bom testemunho, e é o resultado final que conta, entendeu? Não é o que você está vivendo ou passando no momento, é o resultado final que conta, é lá. Então às vezes a gente não quer passar por uma situação difícil, não quer passar por uma situação que exige grande pressão, que há grande pressão e exige grande força da nossa parte, mas essa boa atitude, isso gera bom testemunho, isso faz com que outras pessoas olhem e vejam, poxa vida, que coisa linda, eu vi a situação dele, eu vi o que ele estava passando, eu vi o problema que ele passou, mas eu vi o resultado, glória a Deus, eu também quero servir esse Deus. Como aqui, o evangelho parecia que estava sendo prejudicado, não estava não, o evangelho estava sendo fortalecido, com aquelas situações, a prisão de Pedro, de Paulo, o sofrimento, tanto de Paulo como de Pedro, estava gerando mais determinação no povo, mais fortalecendo o evangelho na vida de outras pessoas. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, porque tinha gente até fazendo isso, vamos aproveitar que Paulo está preso e vamos, de alguma forma, vamos pregar aqui da nossa maneira e nós vamos sobressair, vamos prejudicar Paulo. Pelo contrário, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Olá, graças a Deus, que Deus abençoe demais a vida de todos, que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Eu quero meditar com vocês Salmo 23. Tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Não vão apagar quem sou. Escolhido para ir mais além. Escolhido a ir mais além do que
que os meus olhos podem ver. do que os meus olhos